Estamos chegando a mais um trecho do capítulo 15 do livro de João, a parábola da videira, que é a nossa série. Hoje nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. Mas domingo passado nós lemos esse texto aqui, ó. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, farão a vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Agora o verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Olha que interessante. Quem odeia a mim, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Na verdade, Jesus aqui está citando uma frase que está em 2 versos dos Salmos. A frase que Jesus cita, odiaram-me sem motivo, está no Salmo 35:19 e no Salmo 69:4. Depois você pode procurar, ele cita esses textos. Pode voltar um pouquinho, Alberto? Obrigado. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Até aqui. Senhor, nos abençoe e fale através da Tua palavra ao nosso coração. Nós Te amamos e amamos ouvir a Tua voz. Que saiamos desta nossa celebração à distância hoje, mais uma vez, edificados e abençoados em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu falar sobre esse texto, me veio à memória essa semana, quando eu era pequeno lá em Barbacena, quando eu namorava a Blanche, eu era membro, eu era da Igreja Batista do Ipiranga e me mudei para a Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo. Ela era de lá. E ali eu conheci o Hamilton, lá começou a banda Resgate em 1987 para 88, eu fui para lá. Enfim. Eu fui ser membro lá. E nós fazíamos cantatas, né? Uma delas foi a cantata Vento Livre, de Vencedores por Cristo. E Missão e Adoração, também de Vencedores por Cristo. E tem uma que eu gosto demais, que se chama Eram 12. É um álbum feito, se eu não me engano, com a produção da Igreja Batista do Morumbi, ambas. É o pessoal de Vencedores, na época com a produção IB Morumbi. Você encontra o álbum, acho que nas plataformas. E é uma cantata que fala sobre os 12 discípulos. Naquela época, nós estávamos ensaiando, né? E o Rudy, nosso irmão querido, foi pastor aqui conosco por um tempo. Um beijo para o Rudy e para a Beta. Ele falou, eu conheço o Jorge Camargo. Eu conheço o Jorge. Na época eu não conhecia o Jorge Camargo, hoje nós somos amigos, né? Eu vou falar com ele se ele não quer participar do Eram 12. E nós, grupo de louvor da igreja, meu Deus, o Jorge Camargo, ele cantou no disco, ele compôs músicas, ele canta com Vencedores. Né? E ele veio, né? Ele veio um sábado à tarde, chegou lá com o violão, e a gente tudo, né? O Jorge Camargo tá aqui, fala Jorge, tudo bem, tudo bom, né? Não, vamos ensaiar, vamos começar com a música do Mateus. Quem me conhece por dentro, sabe o momento em que hoje eu estou. Bonita, muito bonita a música do Mateus. Vamos começar por essa que é mais simples, tal. Ele pôs o violão, tal, trouxe as partituras, as tablaturas, com os acordes, aí a coisa pegou, né? Aí tinha um monte de acorde que a gente não sabia fazer, partes que eram antecipadas a gente tocava no tempo, partes que eram no tempo a gente tocava a tempo, ou atrasado ou antecipado. E ele ficou ali, gente, vamos ler a partitura, tá na parte, vamos ler. E a gente também que lia quase nada, né, até hoje. Para ler tablatura, ler partitura, ler... E aí nós capengamos ali por 3 horas e não conseguimos tocar a música como ela deveria ser.
E obviamente o Jorge desistiu. A gente brinca quando eu falo com ele hoje. Mas nós fizemos, acho que nós não chegamos a fazer a cantata, que era muito difícil. Mas até então, quando nós tocávamos louvor e a gente estava lá fazendo nossas cantatas, era tudo muito bonito. Era tudo muito legal. E nós achávamos que estava bem. Quando ele chegou, ele tinha um outro nível, uma outra qualidade como músico, como intérprete, né? Como instrumentista também. E aí ficou latente que nós não estávamos tão preparados assim. Enquanto não apareceu uma referência mais qualificada, para o nosso nível estava bom. Quando apareceu uma referência que estava melhor qualificada e acima do nosso nível, aí ficou claro, não dava para esconder que nós precisávamos melhorar. Um beijo enorme para o Jorge Camargo, amigo do coração. Gravamos uma música juntos num álbum do Resgate, e que ele compôs, e nós gravamos juntos. É sempre uma alegria estar junto com o Jorjão, um cara de um coração gigantesco, grande intérprete, uma voz muito bonita e um compositor maravilhoso da nossa música cristã. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, se eu não tivesse falado as palavras que eu falei, se eu não tivesse feito as obras que eu fiz, o pecado deles não teria aparecido. Enquanto eu não cheguei com as minhas obras e as minhas palavras, a religião que os fariseus, escribas e saduceus imperavam e ensinavam, estava ok. A interpretação deles da lei estava perfeita. E a maneira como eles exigiam o comportamento das pessoas, eles não tinham outra referência. Na verdade, eles dominavam, governavam e imperavam na interpretação de tudo o que Deus havia dito pela lei e pelos profetas, até que apareceu Jesus Cristo. Há um texto interessante em João, capítulo 9, verso 35, quando Jesus, ele cura o cego, né? Não sei se você se lembra, aquele cego de nascença que é curado e fala, quem te curou? Não sei. Quem ele era? Não sei, eu era cego, fui me lavar no tanque de Siloé e depois que eu voltei vendo, eu não sei quem ele era. E os fariseus ficam em cima dele, mas tem que falar quem ele era. Ele fala, quem ele era eu não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa frase é clássica. E Jesus ouviu, verso 35, que tinham expulsado o homem, né, da sinagoga, e perguntou-lhe, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, você já tem o visto, é aquele que está falando com você, quer dizer, sou eu, fui eu que te curei. Ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus continuou, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso nós também somos cegos? É isso que você quer dizer? Que nós somos cegos? E Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Que incrível é essa frase de Jesus. Ele falou para o rapaz, olha, eu vim para dar vista aos cegos. E quem acha que vê vai parar de enxergar. E aí os fariseus de perto, está falando da gente, é? Está querendo dizer que a gente não enxerga, que nós somos cegos? A gente enxerga sim, viu? E Jesus disse, bom, se vocês me dissessem que vocês eram cegos, haveria mais misericórdia para vocês. Porque quando você comete um erro, é um hipócrita, ou você vive a sua vida, a sua espiritualidade de maneira completamente torta, mas sem saber, na ignorância, a misericórdia de Deus está sobre você, porque você faz sem saber. Você é cego, eu posso abrir os seus olhos. Mas se você está dizendo que enxerga e que faz o que faz de consciência, então para você não tem salvação. Para você então permanece o seu pecado para a morte. É exatamente o que ele diz no capítulo 15. Você que acompanha as minhas pregações, a nossa jornada aqui na Casa da Rocha, não só minha, mas dos outros pastores, e a nossa
luta pela centralidade do Evangelho em tudo que a gente faz, e somos imperfeitos, perfeito só teve Cristo, né? Mas a nossa luta por isso, sabe que esse assunto é bastante recorrente. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que cremos como cremos? Por que agimos como agimos? O que nos impulsiona nas nossas palavras e atitudes? Temos consciência plena disso? Ontem eu estava participando de uma live, uma pessoa fez uma pergunta sobre um versículo do apóstolo Paulo, e eu falei, poxa vida, como as pessoas, e muitos talvez que me assistem, nunca parou para, ao invés de ler aquele versículo que você ouviu alguém pregando, você gastou tempo para ler a carta toda de Paulo, para entender o assunto todo. O que foi dito antes e depois daquele versículo, entender a história toda, porque pode ser que aquilo que você ouviu não faça o menor sentido. Alguém se apropria da palavra de Deus e fala dela, é verdade, está escrito na Bíblia, mas não é isso que está escrito. Você está lendo o que está escrito, mas não está dizendo o que ela está dizendo. Você tirou fora do contexto, essa frase não tem esse sentido. E os fariseus viviam interpretando a lei segundo toda a sua tradição e numa hipocrisia, num afastamento verdadeiro de Deus, como Jesus diz em Mateus 23, limpando o exterior do copo, deixando o interior sujo, sendo falsos, se locupletando da sua posição de autoridade para devorar a casa das viúvas. E Jesus diz, vocês são indesculpáveis, eu vim para fazer juízo, para que aqueles que não enxergam possam ver, na humildade dizendo, Senhor, eu não entendo, eu não sei, me ensina. Agora aqueles que acham que sabem, esses é que são verdadeiramente cegos, e continuam culpados no seu pecado, porque fazem por consciência, mas esse é o papel da religião. Cuidado se você apenas reproduz um comportamento religioso, ou se de verdade você compreende a obra de Cristo que te chamou para segui-lo. Jesus fala de duas coisas aqui. Essa parábola da videira, ela nos demonstra algo muito profundo, que é a nossa ligação, alma, coração, espírito, entrega de vida, a nossa abnegação, a nossa negação da nossa própria vida para sermos conectados nele e recebermos dele a verdadeira vida. A vida de Cristo, enquanto vivemos como seres humanos, dentro de nós, são as suas palavras e as suas atitudes que orientam o novo ser que passamos a ser. E é o que Jesus disse, se eu não tivesse dito o que eu disse, se eu não tivesse dito, eles continuariam aí ensaiando e estaria tudo bem. Mas como eu cheguei e disse, e eles não creram, então agora eles têm culpa. Uma coisa é você estar na ignorância, a outra é chegar a um referencial muito mais alto. A verdade é que chegou o Filho de Deus, chegou o próprio Deus. Então eles me odeiam gratuitamente. Agora evidenciou, veio à tona de que de verdade eles amam o pecado. Porque quando eu disse o que eu disse, era para encerrar o período do pecado. Ou pelo menos para que houvesse arrependimento, já que não conseguimos nos livrar dele 100% completamente, enquanto nesse corpo carnal. E a segunda coisa que Jesus diz é, se eu não tivesse feito as obras que eu fiz, e ele não fala de sinais aqui. Esse texto ele não está falando de sinais, ele está falando das obras, ele está na videira. Ele está falando do fruto, do nosso comportamento. Se eu não tivesse vivido o que vivi diante deles, se eles não tivessem visto minhas atitudes, se eles não tivessem enxergado o meu coração e a minha maneira de agir, e não tivessem ouvido as minhas palavras, se eles não tivessem visto isso, eu até entendo que eles continuassem no pecado. Esses dois itens são orientadores da nossa vida. O que ele disse e o que ele fez. Suas palavras e suas obras. Igualmente nos atraem. Suas palavras são vida. Suas palavras são transformação e são poder de Deus dentro de nós. É assim que nós aprendemos na própria Escritura. Aliás,
na própria parábola da videira, no capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. É a palavra de Deus que exerce um poder que transcende a educação. É mais do que um conhecimento. A palavra de Cristo é vida e poder. É o próprio Cristo, Ele é o verbo vivo. É a sua presença em nós. É uma reformatação dos nossos conceitos através da compreensão de que aquilo é verdade. Aquela palavra é a verdade. Seguida do meu arrependimento, da minha luta contra mim mesmo. Esse é o processo da minha transformação e santificação. É o poder da palavra, que na parábola do semeador, ele diz que é uma semente que cai na terra boa e vai começando a gerar frutos dentro de nós. As palavras de Cristo precisam entrar na nossa alma. Elas não são letras para um ritual, elas não são um mantra para serem repetidas, não é uma mandinga para que eu diga e produza alguma coisa, como muitos pensam. Elas são vida, elas reconfiguram a nossa humanidade decaída. E passo a passo, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, que através do seu Espírito, dia a dia, de glória em glória, somos transformados na imagem do Filho, para que sejamos como Ele. E em segundo lugar, as suas obras, suas palavras e suas obras. Porque nós olhamos a maneira como Ele fala. O final do Sermão do Monte, a multidão estava estarrecida dizendo: Ele ensina com autoridade e não como os fariseus e escribas. Tem alguma coisa diferente nele. A maneira como ele é, ele recebe todo mundo. Ele deixa a gente entrar na casa e sentar na mesa com ele. Aliás, ele também entrou na casa do Zaqueu, que era um publicano, pecador dos pecadores, e estava ali com ele numa boa. Eu vi ele conversando com uma samaritana, e não era só samaritana, mulher da vida, teve 6 maridos, sem preconceito algum. Não é possível, vieram 10 leprosos, ele não teve medo, nem os tratou com indiferença, ele os amou. Ele brinca com as crianças e diz: deixai vir a mim os pequeninos. Mas não foi ele que curou uma mulher cirofenícia, que era das regiões de Tiro e Sidom, e a cidade de Tiro era uma grande inimiga de Israel, e Sidom também. Não é incrível isso? O jeito que ele ama, o jeito que ele conversa, como ele ensina. As suas obras demonstram que ele é alguém, e a palavra obras aqui, ergon, é o seu trabalho. O jeito que ele vive, as coisas que ele faz, nos assustam. Eu quero ser como ele é. Quando você tem um amigo de verdade, uma pessoa que você admira, e por que você admira? Você o admira pela educação, você admira pela serenidade, pela seriedade, você admira pela maneira como ele se relaciona, você se admira e você quer ser igual. É interessante como nossas relações são influenciadoras. E quantos de nós, ao longo da nossa vida, podemos dizer: eu tenho os meus. Eu tive um professor assim que eu queria ser como ele. Tive um professor de matemática no colégio, na época chamava-se colégio, né? Já deve ser falecido, o professor Alcides, professor de matemática. Eu gostava de matemática, que ele era uma inspiração para mim, a maneira como ele ensinava e a seriedade que ele tinha, a atenção. Depois, na faculdade, o professor Aiello, professor na faculdade de engenharia, vivo, projetista, muitas pontes e viadutos da cidade de São Paulo foram calculadas pelo escritório do professor Aiello. É um professor admirável, um profissional admirável. E muitos outros, né? Pastores, homens de Deus, irmãos, amigos, gente que você anda e vê a atitude da pessoa e diz: é isso aqui, eu acredito nisso aqui, ó. Nessa seriedade, nessa honestidade, nesse amor, nessa compaixão, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Quando Cristo diz:
se vocês enxergassem, se vocês ouvissem as palavras que eu disse e as obras que eu fiz, vocês não teriam culpa. Mas como vocês desprezaram e odiaram, agora vocês não têm salvação. Porque as palavras que eu digo e as coisas que eu faço não admiram vocês. Mas agora, eu quero que você preste atenção, porque religião e Jesus Cristo não se bicam. A religião, a maneira, o mecanismo e a lógica da religião imperialista não se dá com a graça e a dádiva. Eu tenho dito isso várias vezes. E há pessoas que vivem uma mera religião, mas não conhecem a Cristo. Os dias que nós vivemos hoje são dias de customização. As impressoras 3D fazem o que você precisa na sua medida. O mundo está avançando para isso, né? Eu não sei se... Pode ser que chegue um dia em que não exista mais, acho que, número de roupa. Pode até existir, né? Algumas pessoas usam o mesmo número. Mas as máquinas vão fazer na hora a roupa exatamente na sua medida. A etiqueta vai vir com o seu nome e não com o número. Pode ser que a gente chegue, mas os aparelhos de telefone, carros, tudo é customizado. Você escolhe que plano você quer, de televisão, de telefonia, de internet. Você compra o seu carro pela internet e você já customiza quais os opcionais, a cor que você quer. Ele pode sair de fábrica do jeito que você quiser. Você vai num restaurante e você tem várias opções de cardápio, mas você tem como montar. Monte o seu lanche, monte o seu prato. Eu quero com menos açúcar, eu quero com mais sal, eu quero sem mostarda. O meu eu não quero queijo. Dá para você colocar uma carne vegetariana? Sim, claro, nós temos só para você. Nós temos o que você quer, só para você. O que você quer? A religião dos dias de hoje se tornou customizada. Eu não quero dizer para você o que Cristo disse, eu quero dizer o que você quer ouvir, o que você quer. O que você quer? A igreja vai te dar, a religião vai te dar, Deus vai te dar. Do jeito que você gosta. Você. Eu tenho tal coisa. O que atrai multidões e milhões para as estreitas portas dos grandes templos é a nossa própria vontade. Somos conduzidos pelo nosso desejo, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos. E até certo ponto não é nada errado com isso. Nossa ambição, desejo de crescer, nossos sonhos, vontade para os nossos filhos, para a nossa família, para o futuro, não é a princípio um pecado. O problema é que essas coisas se tornaram o nosso Deus. E nós só queremos um Deus que cumpra o que a gente quer. Porque nós estamos sendo ensinados de que Deus existe para nos dar o que queremos. Não somos nós que existimos para fazer a sua vontade. Parece igual, mas é muito diferente. Com respeito às suas palavras, nós olhamos para a Bíblia e escolhemos algumas palavras para crer. Olhamos as palavras de Cristo e escolhemos algumas que não nos incomodam e que gostamos para formarmos uma religião customizada apenas para nós. Nós olhamos a vida de Cristo e nós queremos apenas aquilo que nos é bom. Então, por exemplo, eu vi o poder, as curas, os milagres, isso eu quero. Isso eu prego, isso eu ouço, isso eu recebo, porque isso eu gosto. Eu vejo quando ele acalmou a tempestade, quando ele expulsou demônios, essa coisa de ter poder, ter autoridade, estar por cima, isso eu quero. Gostei dessa religião. Quando que eu começo? Agora, as atitudes de Cristo, a sua ética, sua honestidade, sua misericórdia, que pegou o seu pão e repartiu, as suas atitudes e as suas obras, de estar no meio daquele que necessita, sua abnegação, sua disposição ao sacrifício, a negação de si mesmo, da sua própria vontade para fazer a de Deus, essa a gente não quer, né? Nós não amamos a Deus e nós não queremos Jesus. Nós queremos as coisas que a gente gosta. Como se Deus fosse uma prateleira de mercado e eu vou escolhendo as coisas que eu gosto. Eu não sigo a Cristo, eu sigo a mim mesmo.
Eu sigo a minha própria vontade, eu escolho as que eu gosto. As atitudes dele, eu escolho quais as que eu admiro. E simplesmente me esqueço das outras. Quanto às atitudes é assim, e quanto às palavras, a mesma coisa. Eu escolho as palavras que eu quero ouvir. Tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei. Opa, essa eu gostei, hein? Essa eu achei bonita. É outra que eu gosto. Vos darei poder e ser-me-eis testemunho. Gostei, vos darei poder, gostei dessa palavra. Vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Essa eu também quero, hein? Gostei disso, hein? Tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei. Essa eu também achei boa. Tudo que aponta para o meu ventre, para a minha vontade. Coisas tipo, perdoe 70 vezes 7, essa eu esqueço. Primeiro se reconcilia com o teu irmão e depois venha prestar culto. Essa eu desprezo, eu não quero saber. Se perseguiram o mestre, vão perseguir a vocês também. Não gostei dessa, essa tira, não quero no meu carrinho. No meu carrinho aqui eu não quero essa palavra. Amem o próximo, como se fosse você mesmo. Essa é a que a gente menos faz. Por isso vivemos a vida pescando em YouTube e redes sociais, frases isoladas que estão na Bíblia, e pregações que nos falam o que gostamos de ouvir e atitudes que achamos que devemos imitar. Parece que é de Deus, porque tem Bíblia e tem o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Cristo. Aliás, os fariseus citavam os salmos, os profetas e toda a lei, mas não tinham nada a ver com Cristo. Porque quando ele apareceu com palavras, quando ele apareceu com atitudes, nós deveríamos ter morrido e negado a nós mesmos. E termos nos ligado à videira que é Jesus, para começar do zero. João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Essas palavras são vida e são poder. Lucas 10:37. O intérprete da lei respondeu, quando ele perguntou, quem é meu próximo? E aí Jesus disse a parábola do bom samaritano, né? O levita passou, o sacerdote passou e o bom samaritano ajudou. Ele pergunta para o intérprete da lei, quem é o próximo desse rapaz? Ele falou, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. São os dois ensinamentos de Cristo. Ouça tudo o que eu digo. Ou é tudo, ou é nada. Ou você crê nas Escrituras ou não. Se você quer customizar uma religião, aquilo que te dá prazer e que você gosta, você está tão distante de Deus quanto aquele que nem crê na sua existência. Só que numa condição pior. Porque você está na ilusão de que está com Ele, mas não está. A ilusão de que está perto, mas não está. E as suas atitudes devem ser imitadas. Faça o mesmo. Tudo que Cristo fez. Faça o mesmo. Nossa religião está mergulhada em ativismos e disputas por cargos e unções e política religiosa, denominacional e metas e desafios e valores e quando você para pensar o quanto você tem aprendido de Cristo para uma transformação da sua vida, você fala, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Porque na verdade você tem uma religião customizada. Se a verdade não tivesse aparecido nas palavras de Cristo, e Ele não tivesse feito o que Ele fez, na ignorância até que nós estaríamos bem. Mas já que Ele apareceu e disse e fez o que fez, nós agora somos culpados e estamos em juízo. Paulo diz isso em Romanos. Antes de aparecer a lei, eu não tinha pecado. Eu só passei a ter pecado quando a lei disse, isso aqui está errado. Até então, estava tudo certo. Se você começar a viver no Evangelho, você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa que você é.
a não ser que conscientemente você o odeie, que é o tema desse texto. A não ser que conscientemente você o rejeite. Nossa vida como igreja é viver as obras de Deus e falar da sua palavra em todo lugar onde estivermos. Porque ele diz no final desse texto que o Espírito da verdade viria e o Espírito da verdade testemunharia dele. O Espírito Santo falaria para nós, dentro de nós, sobre o próprio Cristo. E nós também testemunharíamos dele para quem está ao nosso redor. João 1,18 é um texto que eu acho lindo demais, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. É o próprio João, no primeiro capítulo, quando Cristo apareceu, ele disse: ninguém jamais viu a Deus, Deus é Espírito. Mas o Filho que estava com o Pai, ele revelou o Pai para nós. O belo dessa passagem é que esse verbo, exegeomai, é o verbo que significa, que nós traduzimos como revelou, né? Ele revelou o Pai para nós. É a mesma raiz da palavra exegese, né? do substantivo exegese. Exegese é o que nós pastores aprendemos no seminário a fazer do texto bíblico. É a interpretação do texto dentro do seu contexto. Fazer uma exegese é você investigar o texto e interpretá-lo na época em que ele foi escrito. Línguas originais, passagens, história, pano de fundo histórico do texto, mensagem do autor, mensagem do livro, teologia daquele livro, enfim. São estudos a respeito da interpretação. Parece que João está dizendo assim: nós não conhecíamos Deus, mas Jesus interpretou Deus para nós. Ele interpretou o Pai. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Estava aqui na nossa frente. E todas as suas obras e palavras mostraram como deve ser o Pai, porque ele interpretou o Pai para nós. Antes, nós tínhamos a interpretação dos escribas e dos fariseus. A gente acreditava em Deus segundo a ótica deles. Mas quando apareceu Jesus, o que ele fazia e o que ele dizia, mostrou para nós quem era de verdade o Pai. E aí tornou latente a hipocrisia da religião. E a religião odiou Jesus e pediu a sua crucificação. E você? E nós? E eu? Ouvindo suas palavras e vendo suas obras, vou odiá-lo ou vou segui-lo? O que Cristo nos chama quando nos diz: segue-me, Ele nos chama a abrir o nosso coração para que nossos conceitos e ideias sejam desfeitos, para que o Logos, sua lógica, verdade, ensino, conceitos e princípios ocupe nossa vida. Para que tenhamos a mente de Cristo. Um novo nascimento. Para que as nossas obras sejam a imitação de quem amamos. Imitadores de Cristo. Fazendo as mesmas obras. Amando e repartindo da mesma forma. E vivendo Cristo em tudo que fizermos. E assim como Jesus interpretou o Pai para nós, que nós possamos ser, dentro da nossa limitação humana, uma interpretação, como diz David Hansen, uma parábola de Jesus Cristo para o mundo. Quando alguém olhe para nós, ele comece a entender quem deve ser Jesus. Quando ele conviver com a gente por uma semana ou no trabalho, pelas nossas atitudes, amor, pela nossa maneira de ser, ele começa a entender como é que Jesus que mora dentro dele deve ser. Quando ouvir as palavras da nossa boca, nossa sabedoria e amor, ele começa a entender como é que deve ser essa vida de discípulo. E a imagem que essa pessoa faz da palavra igreja, não seja aquela que ela assiste no horário nobre. Mas ela comece a entender que ser um discípulo é algo muito diferente de ter uma religião.
é uma abnegação e uma entrega completa de vida. E, para nós, queridos Casa da Rocha, parece que o dia se aproxima, quando nós estivermos juntos de novo, continuarmos a viver entre nós essa mesma simplicidade e amor e alegria, pelo fato de que todos nós nos deixamos anular e nos permitimos abandonar tudo para dizer: eu vou segui-lo. Não importa mais os meus conceitos, agora importa a tua palavra e eu quero que ela me transforme. E eu não quero mais saber do meu jeito e do que eu fazia. Agora eu quero olhar para as tuas obras e ser um reprodutor delas. Diante do meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, meu avô, meu neto, meu irmão, as pessoas que convivem comigo, a ponto de alguém poder chegar e falar assim: deixa eu te perguntar um negócio, onde é que você estacionou o seu carro, hein? Né? Em que tipo de árvore você se conectou? Ah, eu me liguei na videira. Estou vendo. Tem um fruto diferente aparecendo aqui. Eu mudei minhas origens. Eu entendi que eu sou dele e ele é meu. Eu não o odeio, eu o amo. Eu não ouço só as palavras que me são agradáveis para interpretá-las a meu bel prazer. Eu quero tudo o que ele me ensina, ainda que isso me doa na minha transformação. E eu não vim para cá, para esse grupo de pessoas chamado igreja, porque eu quero melhorar meu desempenho e minha performance. Eu quero jogar fora quem eu sou para ser um imitador das suas obras, porque eu sou dele. E o evangelho é tudo para mim. Pode ser que fazendo isso, nós façamos jus ao fato de sermos chamados evangélicos. Que Deus nos abençoe e dê a todos nós um domingo maravilhoso. Querida e amada igreja, que saudade danada que estamos. Ontem aqui na distribuição de cestas tivemos uma grande quantidade de cerca de 50 voluntários. Alguns irmãos que nunca tinham vindo vieram para nos ajudar. E foi legal para rever alguns que há muito tempo eu não revia. Mas tem muito mais gente que há tempos eu não vejo.